refletir a sua glória. Quer dizer, transborde aquilo que está em você. Nós vivemos em dias trabalhosos. Nós temos desafios a cada dia. Há pouco, antes do início do culto, um irmão me procura e diz: olha, tem uma pessoa que frequenta aqui, e na família, uma criança de 2 meses faleceu com tuberculose e está no velório. Ontem, uma conhecida nossa há muito tempo, de 60 anos, foi fazer uma cirurgia tão simples como retirar a vesícula. De repente, do nada, passa mal, também está sendo velada. Nesta manhã saiu o velório agora às 10 horas. Isso me traz uma reflexão sobre expandir a glória, sobre transbordar o que está em nós. E quanto mais nós estamos seguros de quem nós somos, quanto mais seguro nós estamos na palavra de Deus, mais graça, mais força nós teremos para enfrentar as tribulações. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou introduzindo com este relato triste, mas para trazer a reflexão que poderemos partir a qualquer momento, que nós não sabemos se amanhã estaremos aqui ou estaremos nos céus. Mas o tema que nós temos desenvolvido neste ano todo está em Isaías 54. Alarga o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua tenda, não o impeças. E neste mês nós vamos estar falando sobre não impedir o que Deus quer fazer em nossas vidas. Estica as suas cordas e firma bem as suas estacas. O desafio para mim e para você é: não impeça Deus do que? No verso 3, ele estabelece o propósito, que diz assim: pois vocês se estenderá para a direita e para a esquerda. O propósito de Deus é que a nossa fé, as nossas convicções transborde. Saia de nós palavras de esperança, saia de nós testemunhos de convicção de fé. A nossa volta seja então envolvida com a presença de Deus. E todos nós que estamos aqui temos consciência de quem vive em nós. Desde o momento que você aceitou a Jesus, Jesus veio fazer morada no nosso coração e Ele vive em nós. Então Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa vida. E nós sabemos que o propósito dele é que a gente se estenda como pessoa, que a gente transborde aquilo que nós somos. E nós estamos transbordando, consciente ou inconsciente. Nós estamos transmitindo aquilo que está dentro de nós. Você está passando, às vezes no silêncio, sem falar nada, mas no seu comportamento, nas suas atitudes, você está revelando quem de fato você é e aquilo que você crê. Então nós somos chamados para fazer isso, expandir. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. E isto diz a respeito do Espírito Santo, da verdade que está em nós, tem que fluir através de nós.
E a boca fala o que o coração está cheio. E nós só podemos dar aquilo que temos. E nós vamos estar então, quanto mais nestes dias desafiadores, quanto mais eu estiver conectado em Deus, quanto mais eu estiver realmente servindo a Deus, mais eu vou transbordar. E é interessante que em Atos 5:42 diz sobre a igreja, como que ela funcionava naquela época. E aqui diz: e todos os dias estavam no templo e nas casas, e não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Atos 20:20 diz: como nada que é útil como nada de que útil seja, deixei-vos de anunciar e a ensinar publicamente e pelas casas. Paulo falando: olha, eu ensinei vocês publicamente, mas também estava de casa em casa. O nosso transbordo tem que começar primeiramente nas casas, na minha própria casa. Ali eu vou refletir a minha fé, que aqui, quando estou publicamente adorando a Deus, quando estou me envolvendo com Deus, é lá na casa que eu revelo para os meus pais, vocês que são jovens, que você revela para os seus pais a essência da sua fé. É que você revela para a sua esposa, para o seu marido, a essência da sua fé. É ali que você vai estar demonstrando a essência do seu ministério. Porque se você exerce uma função na igreja de músico, de pastor, de diácono, e você tem uma função, é lá na casa, é lá na intimidade da família que você vai estar transbordando, é que você vai estar demonstrando a essência da sua fé. Porque é fácil para nós que estamos exercendo um ministério na igreja, aqui cantarmos, aqui pregarmos, aqui servirmos, aqui cumprimentarmos o irmão: oi querido, oi, é fácil. Mas nós somos chamados para transbordar. E nós somos, como Jesus mesmo declarou: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é liberado. Para quê? Para que sejamos testemunhas. E sejamos testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós podemos dizer que Jerusalém é a nossa casa, que Judeia é o nosso bairro, a nossa cidade, e nós vamos transbordar aonde Deus nos colocar. Eu pergunto para você: qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus então, para mim e para você, que quer publicamente, quer na nossa casa, vamos transmitir o Evangelho? E aqui nós observamos em Atos de que a igreja estava todinha envolvida. Mas lá os discípulos reunidos na igreja da época estabeleceram o DPL. Eles estabeleceram de que o evangelho devia ser pregado de casa em casa. Mas lá tinha um Pedro. E isso está relatado em Atos, o DPL eu estou valorizando, né? Mas lá em Atos 10, de repente Pedro, ele tinha todo o seu preconceito, as suas convicções religiosas, e ele estava ali naquele momento de meditação, ele tem uma visão. E a visão era que um lençol cheio de tudo aquilo que a lei judaica proibia de comida, veio no lençol e ele falou: olha, participa. E falou: não, isto é impuro. E novamente ele tem a visão, daí Deus fala assim: olha, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Na verdade, Deus estava preparando
Pedro para, ampliar a sua visão de reino. Para Pedro, o Evangelho, as boas novas, a experiência que ele tinha tido com Jesus, a sua transformação, era somente para os judeus. E nesse Atos 10, ele está relatando então de uma experiência. E quando ele termina esta visão pela segunda vez, de repente batem na casa dele. Olha, o Senhor mandou aqui, Cornélio mandou aqui, a gente vinha aqui te chamar. Porque lá na outra casa tinha Cornélio, um homem temente a Deus, mas que não era judeu. Um homem que praticava esmola, era, sensível. Mas ele tem ali uma experiência e Deus fala, manda chamar Pedro. E os seus servos chegam até lá. Mas Pedro estava já então preparado para realmente entender de que, independente do tipo de pessoa, independente da convicção das pessoas, das tradições da pessoa, ele deveria ir. E então Pedro vai para abrir o seu DPL. Chega ali, todo mundo gentios, ninguém era judeu. Ele teve um conflito muito grande. Que vão pensar de mim? Que vão pensar de mim? Imagine eu estar aqui. Que vão pensar de mim? No caso de Cornélio, mandar buscar lá um líder de DPL para vir fazer reunião na minha casa. Só que o coração de Cornélio estava em sintonia com Deus. Estava em sintonia com o propósito de Deus, de que o Evangelho tinha que ser pregado publicamente, mas também tinha que ser pregado na casa. E Cornélio manda chamar, e quando Pedro chega, de maneira surpreendente, quebrando todos os paradigmas e preconceitos religiosos, Pedro começa a conversar com eles, e de repente o Espírito Santo vem, e toda aquela casa, estava Cornélio e seus parentes, ele chamou as pessoas para estarem junto com ele, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro se assusta, mas isso aqui era só para nós. Mas Pedro ali, ele entrou naquela experiência, e depois ele pergunta, o que impede de vocês serem batizados? E então vem Deus na sua soberania, usa as circunstâncias fora dos padrões para alcançar pessoas. E para que tivesse acontecido isso, precisou Deus falar com Pedro, porque Pedro tinha que romper a sua visão que ele tinha da religião, do Evangelho, mas também Deus estava olhando para aquele Cornélio ali, um homem que estava sedento por ouvir. E eu pergunto, quantas pessoas hoje que você conhece, que estão sedentas por um sentido real na vida? Quantos amigos que você tem no trabalho, na escola, na faculdade, que vivem uma aparência, vive uma tradição, vive, um demonstrar aparentemente de uma vida feliz. Mas que você que tem a perspectiva do Evangelho, você sabe que está faltando algo. E cabe a você, cabe a nós, estarmos conscientes desta responsabilidade de anunciarmos, para levarmos as boas novas. E eu quero dizer para você nesta manhã, nós somos chamados para sermos testemunhas, e começa na sua casa. Primeiramente você, como pai, como mãe, você tem responsabilidade com os seus familiares. E em Deuteronômio capítulo 6 diz que todas estas palavras, ali está relatando os mandamentos de Deus, em Deuteronômio diz assim, no 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno
estejam em seus corações. O Evangelho tem que estar em nossos corações. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine, compartilhe com seus filhos com perseverança. A responsabilidade de você, pai, de você, mãe, é realmente gastar tempo, começando na sua casa. Converse com elas quando estiverem sentados. Converse com seus filhos quando eles estiverem sentados. Quer dizer, é tete a tete. Converse com seus filhos, converse com a sua família na hora que você está sentado à mesa. Nós temos que parar de conversar com o dedinho. Nós precisamos parar de conversar pelo WhatsApp com os nossos filhos. Você pode usar isso, mas não é essa a essência. Nós precisamos ter tempo com os nossos filhos assentados na sala, na mesa, na hora das refeições. E aí diz mais: quando estiver andando pelo caminho. Pais, começa na casa, começa na família. Responsabilidade sua de pai, de mãe, é compartilhar, ensinar aquilo que está no seu coração. E os ensinamentos, você que tem estado aqui, você tem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas você precisa realmente gastar tempo com seus filhos. Você precisa deixar de entregar seus filhos para as redes sociais. Como eu tenho compartilhado com vocês aqui, eu não sou muito de, estar abrindo as redes sociais, mas ontem eu estava em casa, de repente comecei a ver ali algumas declarações sobre os vídeos, o celular na vida das crianças. E se você pai, você mãe deve, pesquisar isto mais a fundo e ver as consequências neurológicas, emocionais, psicológicas que tem causado nos seus filhos. E existe sim algo por detrás que não, você pode chamar de teoria da conspiração, mas não quero dizer sobre isso. Existe alguém que vem para matar, roubar e destruir a vida, a nossa vida e por consequência dos nossos filhos. E quando você deixa de assumir a responsabilidade de compartilhar, de ensinar, assentado, caminhando, tendo tempo com seus filhos no sentido de falar sobre a fé, de falar sobre a essência cristã, você está entregando seus filhos para a manipulação, para a sedução, para o engano que está por detrás das redes. Nós que somos adultos, se você assiste um filme, com um discernimento, você vê nos filmes, estão incutindo na nossa mente, a teoria dos gêneros, o homossexualismo, estão incutindo na gente. Eu pergunto para você, nós que somos um pouquinho mais experientes, nós que já estamos ali pelos 50, que nem eu assim, qual foi a primeira sensação que você, quando num filme no cinema, viu homem beijando homem, mulher beijando mulher, qual foi a primeira reação? Ai, que lindo! Foi? Não, houve um mal-estar. Hoje já está comum. Na sessão da tarde, não sei nem se existe ainda, nos filmes da tarde, nas redes sociais, e já é normal. E nós vemos, sem perceber, a mídia entrando nos lares.
destruindo a família. Nós vemos a manipulação na nossa sociedade. E então aqui o texto está dizendo assim, olha, que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seus corações. Ensina-as com perseverança aos seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Precisamos de uma prática de ensinar os nossos filhos antes de deitar, orar, ao levantar, agradecer, ao sentar na mesa, que nós possamos dizer, vamos falar, Papai do Céu, obrigado por esta comida, muito obrigado por o Senhor estar nos dando o pão de cada dia, e abençoa aqueles que não têm, ou sei lá, qualquer coisa, mas de gratidão. Seus filhos precisam aprender a agradecer a comida, seus filhos precisam aprender a agradecer pelos brinquedos, eles precisam aprender a ser gratos, e o modelo é você, pai, é você, mãe. Então, o avivamento começa na casa, mas também existem casas que não têm esta revelação, que não têm este conhecimento que você tem. Existem pessoas que não têm esta oportunidade que você tem. E lá em Mateus 28, Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide portanto, e prega, ensina, ide e fazei discípulos de todas as nações. De Marcos 16 diz, ide e pregai. Então existem amigos que não têm o privilégio que você tem, que estão sedentos assim como Cornélio, esperando um convite, esperando você, que talvez pense, não, ele não vai aceitar, ele é de outra religião, não, ele tem outra tradição, ele tem outros pensamentos, mas ele é a imagem e semelhança de Deus, e só tem um que pode preencher o coração de todos, é Jesus. E você precisa desta sabedoria para então compartilhar. Olha, vamos na minha casa, uma vez por semana, nós temos ali um bate-papo, nós temos ali um momento de aprendermos os princípios de Deus. Você não quer ir comigo lá? E nós temos visto e ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que estão sendo impactadas no DPL. O que é DPL? Deus presente no lar. Se você estiver realmente seguro, você pode ser não só ceder a sua casa, mas você tem, sabe, a oportunidade também de compartilhar o que você sabe. Então, amados, nós sabemos que Deus quer fazer algo nesta geração, e nós como igreja não vamos impedir com os nossos conceitos, com os nossos preceitos e preconceitos. Às vezes nós colocamos Deus numa caixinha e achamos que Deus só faz daquele jeito. E Deus surpreende Pedro. Aqueles gentios que não conheciam Jesus, não andaram com Jesus, de repente Pedro começa a falar e eles são batizados no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Deus é Deus. A minha experiência pessoal, eu fui um dos. Lógico que o caminho qual é? Arrependa-se, aceite Jesus, seja batizado, e aí sim, seja batizado no Espírito, mas Deus é criativo.
Eu já contei minha história, só vou relembrar de maneira rápida. Numa vigília, ainda não batizado nas águas, caminhando pouco tempo com Jesus, estou numa vigília e sou batizado com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Alguém me levou até aquela casa. Alguém me convidou: Carlão, vamos com a gente lá numa vigília, na casa da irmã Zenite. Falei: vamos, o que é vigília? Já contei a história. E Deus me surpreende. Então, amados, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer fazer. Não impeça o que Deus pode e quer fazer através de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, por onde quer que você ande. Nós, como igreja, queremos intensificar o trabalho nas casas, assim como intensificar o trabalho publicamente. E você é o mensageiro. Sim, nós precisamos e vamos usar as redes sociais para divulgar. Vamos sim fazer de tudo e que Deus levante aqui mais e mais pessoas para serem criativas, para criar textos, para criar desenhos para as crianças, falando de Jesus, que nós possamos ter pessoas escrevendo livros, que nós possamos ter pessoas fazendo algo, sabe, pelas redes. Mas as redes não vão substituir o olho no olho. Então, para o pessoal da aliança, o WhatsApp não pode substituir o joelhinho com o joelhinho. Então nós somos chamados para sermos um organismo vivo, que é a igreja. Nós somos chamados para, na simplicidade ou na timidez que você tenha, mas que você possa dizer para o seu amigo: confie em Deus, Deus vai te ajudar. Ou então, de uma maneira mais simples: olha, Jesus te ama e Ele tem poder para mudar sua história. Você quer ir comigo no DPL? Então nós somos chamados, queridos, para fazer o quê? Estender, ampliar aquilo que nós recebemos. Uma perguntinha básica: quem aqui sinceramente, preste bem atenção, e mentir é pecado. Quem aqui sinceramente pode dizer: desde o dia que eu aceitei Jesus na minha vida, eu mudei? Carlos, eu aceitei Jesus, mas não mudou. Como? Agora vou mudar a pergunta então. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Então tem mais voz do que mãos. Se você aceitou Jesus, e a palavra de Deus diz que quem aceita Jesus, quem crer nele será salvo, então já houve uma mudança. Porque se você é salvo antes de Jesus, você estava condenado ao inferno, à separação eterna de Deus, a viver uma vida vazia. Você aceita Jesus e você mudou. Sem perceber, você começou a mudar a sua linguagem. Sem perceber, você, em vez de palavrão, você fica quieto. Sem perceber, a mentira desapareceu da sua vida. Então, meu amado, acorda. Jesus fez diferença na sua vida. Jesus mudou. Você sente uma paz diferente. Você deixou de cometer coisas que não te agradavam e não agradava a Deus. Não porque tem uma listinha ali na porta: olha, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu encerro daqui uma hora, lógico, que nós somos chamados para pregar a tempo e a fora de tempo. Nós pregamos, nós demonstramos, nós refletimos, nós estamos mostrando para as pessoas, no silêncio, a nossa fé. As nossas reações demonstram
que você é diferente. Eu tenho certeza, irmãos, que você já ouviu algo parecido. Você mudou? O que aconteceu? Por que você está diferente? Quem já ouviu isso? Só eu? Não, todos nós. Mas você mudou. O marido fala para a esposa: ô bem, você está diferente. Ou para o meu esposo: você era estourado, agora você está mais calmo. Por quê? A mudança aconteceu. E o DPL é uma das ferramentas para a igreja. Nós queremos sim aumentar o número de casas. E talvez a sua casa possa ser a próxima. Com certeza você tem amigos, tem parentes, talvez até a sua própria casa esteja precisando de um tempo, de alguém ali estar compartilhando com você a fé. Então nós estamos desafiando você a não impedir, não impeça o que Deus vai fazer. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer nesses dias. Estende, amplia, conquista, realiza o que Deus quer que você realize. De que forma? Cedendo a sua casa. Escrevendo, falou: olha, a minha casa está à disposição, uma vez por semana, uma reunião de no máximo 1 hora, para vocês, para ir alguém lá e compartilhar. 1h30, tá? 1h30, tá certo? Você vai lá, vai ter alguém, então você pode dar a sua casa. Segundo, Carlos, Deus tem me chamado. Eu já tenho uma caminhada cristã e eu amo Jesus. Eu já sei quem Jesus é. Eu sei que eu tenho um propósito de compartilhar. Eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar o que eu tenho. Eu quero ser obreiro. Eu quero fazer parte deste propósito e quero aprender de como fazer. Então você pode, a segunda possibilidade, se tornar um facilitador, se colocando à disposição de falar: olha, eu quero aprender, mas eu quero compartilhar. Quantos dons nós temos aqui? Dons de mestre, de evangelista, de profeta, enfim, os ministérios são fluentes na igreja. O evangelista, ele vai cativar mais, o profeta vai exortar, tem exortação, ele vai confrontar mais, o pastor, são dons, ministérios. Você vai ser usado no seu jeito, do seu jeitinho ou do seu jeitão, Deus vai te usar. Então você se coloca à disposição. Mas Carlos, eu não tenho condições de ceder minha casa e nem de ser obreiro. A terceira posição, você pode participar em uma das casas para aprender. Você pode ir numa dessas casas que por enquanto são poucas, mas vai ter muitas. E nós vamos distribuir para vocês um folhetinho que tem um QR Code ali. Você pode observar aonde tem um DPL e você entrar em contato e fazer parte, então, começando a participar numa casa. Então, amados, nós sabemos de que a igreja no início cresceu desta forma, publicamente. É maravilhoso ver vocês aqui. Olha, não tem como a gente não ficar grato toda vez que, todo culto, e falar: ó Deus, obrigado, porque eu sei que vocês têm vindo e ficado aqui, é porque o Espírito Santo tem plantado no seu coração esse propósito. É o Espírito Santo, porque nós não somos tão bons assim. A missionária, nós somos até, ela é melhor que eu, mas tudo bem. Eu sou somente um pouquinho melhor que a jumenta. Mas se você tem ficado aqui, é porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Você tem ficado aqui, mas você não pode ser só bancário, ou banqueiro, ou acomodado. Você pode pôr o seu talento. Nós estamos agora entrando num propósito, num projeto maravilhoso
do departamento infantil, reestruturando, porque olha, sempre fizeram de maneira maravilhosa, mas Deus está levantando, precisando de pessoas, precisando de você que tem o talento para criança, vem dar aula aqui. Você que quer ser diácono, você que quer fazer alguma coisa, mas o que você é aqui tem que ser lá. Então, amados, o tema para nós desse mês é: não impeça. Não impeça o que Deus tem para você. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem vai? Que eu e você possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero. Ainda na minha casa não dá, Carlos, porque meu marido ainda não é de Jesus. Ok, você pode participar. E nós temos outros e outros ministérios acontecendo nos lares. Curso Aliança funciona numa casa. Criação de filhos funciona numa casa. Nós temos ministérios fluentes, mas queremos sim que a sua casa reflita a presença de Deus. Começa você como pai, como marido, como esposa. Não temos filhos. Comece a conversar assentado, na hora do almoço, da janta, na hora do descanso, antes de ligar um filme. Tenha um tempo de conversa. Gaste tempo na sua casa, sentado, caminhando, ao deitar, ao levantar. Que você possa criar coragem de orar em voz alta por sua esposa. Cara, eu sou meio tímido. Então simplesmente fala assim: Senhor Jesus, eu abençoo a minha amada. Peço que ela tenha uma noite de paz. Amém. Já é suficiente. Mas de repente, você pode ir melhorando isso. Vocês compartilharem necessidades. E você orar mais profundamente um pelo outro. Se você tem filho, crie uma rotina. As crianças precisam de disciplina, de rotina. Que tal uma historinha pequena antes de dormir? Que tal, pelo menos, não tem historinha? Compra aí alguns livros, mas não tem, de você falar: filhinho, vamos agradecer Papai do Céu pelo dia. Papai do Céu, eu te agradeço por esse dia maravilhoso. Papai do Céu, eu te agradeço pelo papai, pela mamãe e por esta casa e pela noite. Amém. Qualquer coisa assim. O que é a oração? Compartilhar, falar, comunicar. E encerramos, e quero orar por você. Onde você está colocando o seu talento? Você que deseja multiplicar o seu talento, colocando a sua vida à disposição de Deus para se ter um lar abençoado, para ser canal de Deus numa casa, na sua e na do outro. E tem um texto aqui de Josué. Opa, deixa eu achar. Está aqui. Josué 24:15. Se, porém, não lhe agradas servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, ou os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eu sei, querido, que você, assim como eu, declara como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.